Obrigado, Delano. Uma boa noite a todos. Quero agradecer aí essa oportunidade, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo junto aí de vocês. Pedir à espiritualidade amiga que possa ampliar aí a nossa capacidade de compreensão para que a gente possa tirar o máximo proveito possível dos estudos dessa noite. O estudo é participativo, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, ou escrever no chat aí, ou ligar o microfone para perguntar. Eu não vou acompanhar o chat, porque geralmente eu fico aqui numa tela de um resumozinho, para mim poder não perder a linha, mas vocês podem interromper aí se for necessário. Tá? O estudo de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje a gente vai estudar o item 10. Desde os primórdios, tempos antigos, tem 3 perguntas elementares aí que acompanham a humanidade. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Na busca por essa resposta, o homem ele transformou o mundo e foi evoluindo a partir dessas transformações. No começo, o homem buscava as respostas nos astros, na natureza, em divindades místicas, até que, por fim, ele atingiu um estágio de compreensão que permitiu ele começar a vislumbrar Deus, o Criador. Mas ainda com muitas limitações, sem conseguir entender várias questões que estavam aí no seu cotidiano, ele se apegou à sua própria capacidade de compreensão para tentar explicar as coisas através da ótica da ciência. O que também não resolveu tudo, mas ajudou na capacidade de racionalizar. E racionalizando as coisas, ele abriu espaço para o advento do Espiritismo, que é esse nosso Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador que veio não só para consolar, mas ele veio também para jogar a luz na nossa trajetória. Então, hoje, nós temos a noção exata de para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para o Pai, para a perfeição. Hoje, nós sabemos quem nós somos. Nós somos espíritos, ou seja, os seres inteligentes da criação, conforme está escrito lá na pergunta número 76 do Livro dos Espíritos. E hoje é possível a gente retomar as nossas origens em pontos tão longínquos o quanto permite a nossa compreensão. E tem uma frase que diz assim: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita no animal e acorda no homem. Essa frase, dizem que foi dita por Leon Denis, não existe comprovação de que ele realmente tenha dito isso, mas é uma frase que faz com que a gente possa fazer uma volta, muito longe das nossas origens. Tem muita coisa interessante para a gente pensar a partir dessa frase. Então, tendo essa consciência de tudo isso, uma pergunta ainda fica. Se a gente sabe para onde que a gente está indo, sabe quem que a gente é, sabe bem de onde que a gente veio, hoje, aqui nesse meio, como que nós devemos nos comportar nesse mundo? A fim de quê? A fim de continuar seguindo o nosso destino, que é, como eu disse, a perfeição. Então, Jesus deu a resposta para isso para a gente, dizendo: sede perfeitos. Essa é a resposta que Jesus nos deu. E que está nesse capítulo. É um capítulo que traz aí toda uma série de coisas que nós devemos fazer de forma bem clara. E esse item 10, que está
né, as instruções dos espíritos, é ditado por um espírito protetor, ele traz dicas importantes de conduta que nós devemos seguir para continuar trilhando o nosso caminho. Então ele diz o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consistais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, façam lançar em profusão a semente que é preciso germinar em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Então, nós precisamos ter em mente que estamos integrados no conjunto da criação. E fazendo parte dessa estrutura, né, que é uma estrutura magnífica, nós precisamos manter aí a sintonia com as boas vibrações. E para que a gente consiga isso, a gente tem à nossa disposição o mecanismo da prece. Pedi e obtereis, é o que disse Jesus. Mas a prece, ela só vai ser, ou a prece, ela será cada vez mais eficaz quanto mais a gente conseguir nos afastar desses pensamentos mundanos e fúteis. Agindo assim, não vai nos faltar o auxílio da espiritualidade amiga. O que a espiritualidade amiga está procurando? Está procurando em nós aquele bom terreno onde a semeadura dará os bons frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, como é dito lá na parábola do bom semeador. E o nosso amigo espiritual, ele segue dizendo: não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Então, não está sendo pedido a nós que vivamos apenas em prece, afastados do mundo. Não é isso. Nós devemos conviver com o outro, que é diferente de nós. Conviver dentro dos preceitos cristãos. Hoje, o mundo vive uma grande polarização, entre os pensamentos. Então, você tem aí um pensamento de direita e um pensamento de esquerda. E não importa de que lado a gente esteja, dessas ideologias, desses pensamentos. O que importa é a gente saber conviver com o próximo, mesmo ele estando do outro lado. Quando a gente pensa nessas ideologias, que elas são colocadas aí, a ideologia capitalista, a ideologia comunista, o que a gente precisa pensar? O Brasil é um país que,
desde o seu começo, ele traça o caminho das ideologias capitalistas. Primeiro, uma ideologia mercantilista que evoluiu para uma ideologia capitalista. Embora alguns achem que o Brasil já foi comunista. Mas vamos pensar que amanhã o Brasil começa a ser governado por uma ideologia comunista. Nós vivemos hoje, dentro da ideologia capitalista, os benefícios e os malefícios dessa ideologia. E se nós passarmos a viver numa ideologia comunista, passaremos a viver dentro dos benefícios e malefícios dessa ideologia também. Então, existe muita briga, muita vontade de culpar as pessoas, as ideologias, de um lado, do outro. E a questão é, de quem é a culpa? A gente trazendo aqui para o nosso ambiente, né? Dando até nome aos bois. Existe uma briga ideológica sobre de quem é a culpa do atual momento que o Brasil vive. É do governo do Lula e do PT ou é do atual governo do Bolsonaro? Alguns vão dizer que é de um, outros vão dizer que é de outro, alguns ainda vão dizer que é dos dois. Não. A culpa não é de nenhum dos dois. A culpa, ela é única e exclusivamente nossa. A condição que nós vivemos hoje no país é de total responsabilidade nossa. Nós não podemos nos esquecer que tudo que passamos é por merecimento. Então, não é, claro, porque a gente, vendo as coisas acontecendo, a gente vai achar que determinadas coisas são normais. Não é isso. Não é normal, mas é necessário, né? E o cristão, ele tem a obrigação de ver o bem e o mal em tudo, né? Ele precisa procurar o bem e o mal. Porque ninguém é 100% ruim, né? Então, se a gente pegar aí o caso do doutor Jairinho, lá no Rio de Janeiro, um médico que, né, matou lá a criança junto com a mãe depois de uma sessão de tortura. Um crime que deixa as pessoas horrorizadas. Mas esse sujeito, em algum momento da vida dele, ele fez coisas boas que nós não conseguimos enxergar. Da mesma forma como ninguém é totalmente bom. Nós estamos procurando esse caminho, mas nós ainda temos muitos defeitos. Então, é necessário que a gente saiba encontrar o bem onde parece que só tem o mal, e também é necessário a gente procurar o mal onde parece que só tem bem. Porque a gente precisa lembrar que estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, não tem nada aqui que seja 100% bom. Algumas coisas vão parecer muito boas, mas nós precisamos estar atentos para não cairmos, né, em situações onde pequenas coisas ruins que estão inseridas no meio das coisas boas acabem prejudicando a nossa trajetória. E isso que nós precisamos fazer na nossa vida, colocar os ensinamentos de Jesus em todos os níveis da nossa vida. Não importa o que nós vamos discutir, qual é o assunto que nós vamos abordar. Nós, como cristãos, nós precisamos colocar na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Então, se a gente vai fazer uma análise econômica das coisas, precisamos colocar os preceitos de Jesus. A gente vai fazer uma análise num programa de TV, né, o Big Brother. Precisamos levar em consideração os nossos preceitos religiosos.
Tá? Vamos ajudar uma pessoa, nós precisamos levar em consideração os nossos preceitos religiosos. Porque tem pessoas que fazem assim, olha, dinheiro eu não dou. Porque senão vai fazer outra coisa, está pedindo para uma coisa, vai fazer outra. Essa pessoa eu não dou, porque tem uma cara assim ou assada. Nós, como cristãos, nós temos que fazer isso? É essa conduta que nós precisamos ter? Né? Então, é necessário colocar na balança essas posturas para ver se elas são condizentes com os nossos ensinamentos cristãos. Caso contrário, nós corremos o risco de criarmos situações que são até bizarras. Você cria um cristão favorável à tortura, você cria o cristão favorável ao armamento e coisas desse tipo que não tem nada a ver com a doutrina cristã. Essas pessoas tomam o nome da doutrina sem realmente fazer parte da doutrina, porque a pessoa que faz parte da doutrina, ela não pode de forma alguma ter esse tipo de pensamento. Agora, tudo isso que eu estou dizendo é uma reflexão que nós precisamos fazer com nós mesmos. Tá? Eu não posso dizer que o outro é um cristão que acredita nisso ou naquilo, que é a favor da tortura, que é a favor disso ou daquilo. Não é isso. Nós precisamos ver que tipo de cristão nós estamos sendo quando nós nos declaramos cristão. Se o outro não é cristão da forma correta, isso é de responsabilidade dele. Né? Nós precisamos ficar focados na nossa responsabilidade. Né? A gente precisa entender a evolução das coisas também. Né? A gente precisa entender que a crença, o espiritismo, é uma crença da evolução. Ela prega a evolução das coisas. Então, nós não podemos ficar presos em ideias do passado. Algumas pessoas, vou até usar um termo da moda aí, que é o mimimi, para justificar uma série de atitudes, falam que as pessoas estão tendo mimimi, porque na época delas, podia fazer isso, podia fazer aquilo, que não tinha problema nenhum. Não. Nós estamos em evolução. Quase todo mundo aqui é de uma época que era necessário levantar do sofá para ir até a TV, trocar o canal. Mas esse tempo acabou. Ninguém mais vai fazer isso. Não nesse planeta. Talvez, se alguém tiver que ir para um planeta que está passando aí pela transformação do planeta de primitivo para provas e expiações, tenha que refazer essa experiência. Mas quem está na Terra não vai fazer isso mais. Por quê? Porque a gente está evoluindo. Então, não existe mimimi, existe evolução. Coisas que no passado eram tidas como normais, já não são mais, e a gente precisa entender isso. Eu lembro muito do Valdir, que costuma sempre falar, fazer uma reflexão sobre as piadas, né? Quando a gente cai na gargalhada por conta das piadas, lembrando que, se você começar a fazer uma análise a fundo, você vai perceber que as piadas nada mais são do que algo que está tirando sarro da desgraça alheia. E nós vamos evoluir, nós vamos chegar nos mundos superiores rindo da desgraça alheia? Não, nós não vamos. Então é necessário que a gente entenda que tudo isso, toda essa transformação, ela faz parte da evolução. E a gente precisa evoluir com os pensamentos. Né? Quem ficar parado vai ser atropelado pela evolução. Voltando, então, aqui na mensagem do nosso amigo espiritual, ele diz: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reportai
todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevais o pensamento a esse Criador e lhe peça, num arrojo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, ninguém vai se tornar santo da noite para o dia. Né? Nós não precisamos fugir dos prazeres da vida, mas tem que fugir daqueles prazeres que vão trazer prejuízos para a gente. Né? Para a gente ou prejuízos para o próximo. Mas, por exemplo, quem gosta de viajar, não vai viajar agora, né, durante a pandemia, mas quando isso passar, gosta de viajar, que viaje. É um prazer da vida viajar. Então, viaje. Curta os lugares maravilhosos que você gosta. Mas antes de partir, peça a Deus que forme o nosso merecimento, né? Que a viagem possa ocorrer de uma maneira boa, né? Que a gente possa estar bem atento e respeitando as leis de trânsito, para evitar se colocar na condição de expiação do próximo. Porque se a gente não respeita as leis, às vezes tem uma família precisando perder um ente querido num acidente de trânsito. E como nós estamos desrespeitando a lei, nós somos o instrumento para que aquela família passe por essa expiação. Jesus disse, o escândalo é necessário, mas é aquele pelo qual o escândalo vem. Então, nós precisamos estar atentos a essa situação. Então, nós precisamos pedir para que a espiritualidade amiga possa estar, né, nos ajudando a manter a nossa concentração dentro das leis. Ao chegar da viagem, agradeça a Deus. Correu a viagem, correu tudo bem, agradeça. E isso é para tudo. Vamos pedir a Deus quando nós formos trabalhar. Né? Vamos pedir a Deus quando nós formos a uma festa, quando nós formos às compras, quando nós formos fazer uma caridade, quando nós formos apresentar um estudo na casa espírita. Peça proteção e ou agradeça. Esse aqui é o pedido. Nosso amigo segue dizendo, a perfeição está toda no dia, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas é que se encontra ensejo de praticar. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E aqui ele sugere uma leitura do item 26 do capítulo 5, que é o item Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, está nas instruções dos Espíritos, lá do capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Não vou fazer essa leitura por conta do tempo, mas vale aqui o registro, quem ficar interessado, que possa depois pegar e ler essa mensagem lá também, essa instrução, que vai complementar bastante o nosso assunto aqui.
E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Um Espírito Protetor, Bordel, 1863. Então, o que ele está dizendo aqui? Jesus condiciona a perfeição à prática da caridade absoluta. E Jesus é o caminho. Mas qual caminho? O caminho que nos leva ao Pai, o nosso destino, para onde estamos indo, como eu disse lá no começo. Mas tem um problema. Nós ainda não estamos em Jesus. Para chegar em Jesus, é necessário trilhar um outro caminho. E o caminho que vai nos levar a Jesus se chama o outro, ou o próximo. Ninguém vai a Jesus se não for pelo próximo. E ninguém vai verdadeiramente ao próximo se não for pela caridade. Então, nós temos a máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade nos leva a tratar o próximo de maneira correta. O próximo, sendo tratado de maneira correta, nos leva a Jesus. E Jesus, nos vendo tratar o próximo com caridade, nos levará a Deus. Por isso, é impossível chegar a Deus nos privando do contato com os outros. E, sobretudo, com aqueles que vão nos trazer as maiores dificuldades. Porque lidar com aqueles que pensam como a gente, que agem como a gente, é muito mais fácil. Mas a gente está aqui para lidar também com aqueles que trazem as grandes dificuldades. E tratar com caridade. E como a gente pode ter certeza que está tratando o próximo da maneira correta? Aí a gente vai buscar naquela antiga máxima que diz: não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. E aí fica a pergunta: será que estamos fazendo isso? Será que estamos tratando o outro corretamente? E mais uma vez, vale aqui lembrar, essa é uma pergunta individual. Cada um deve parar na frente do espelho e se fazer essa pergunta. E se a resposta for não, nós precisamos redobrar a atenção em nossos comportamentos. Porque o nosso comportamento que precisamos ter, é justamente esse que foi dito.
de fazer ao outro somente o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, fica essa reflexão para que a gente possa pensar se nós estamos realmente seguindo os preceitos cristãos e se nós estamos realmente trilhando na velocidade necessária o caminho da nossa evolução, o caminho que vai nos levar ao Pai. Caso ainda não estejamos, que nós possamos, a partir de hoje, começar a fazer, a trilhar esse caminho, partindo da caridade ao próximo. Quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de poder trazer aí para vocês, dentro da minha capacidade, né, essas reflexões, que tem aí o intuito de ajudar todo mundo nessa caminhada evolutiva. Quero agradecer também ao Cantinho de Jesus, aí na figura da Jaqueline, né, nossa diretora, pelo convite, até porque o maior beneficiado aí com essas reflexões sou eu mesmo, né? Então é muito bom ter essa oportunidade de fazer essas reflexões. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Uma boa noite aí para todos. Boa noite. Obrigado, Cristiano, pelo estudo, pelas colocações aí, pelas reflexões, né? Vamos agradecer a você, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes e a todos, e que nós possamos continuar bem-vindos e continuar vibrando positivamente em favor de todos nós, e especialmente em favor do nosso crescimento em todos os sentidos. Bom, hoje nós vamos continuar com a questão 996, né, do Livro dos Espíritos, mas antes eu queria iniciar uma homenagem da semana, porque essa semana, no domingo, na verdade, vai ser o Dia das Mães, né? E como nós não vamos estar mais lá, vai ser só no domingo, eu queria antecipar. Porque a gente tem visto aí algumas mães desencarnando e algumas das preces que surgiram aí ao longo da semana falou de mães indo embora, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, para a gente fazer algumas reflexões a respeito. Tem uma mensagem da Mei Mei, do livro que chama Mãe. O título é Rainha do Lar. Doce Rainha do Lar, quem te relacionará aos sacrifícios? Que concha sublime te guardará na terra as pérolas do coração, vertidas em forma de lágrimas, para definir-te o salário no céu. Todos te devem carinho, raros te conhecem no esplendor de tuas renúncias. Embora desconhecidas, porém, as tuas mãos de luz alimentam a vida, teces renda do berço e guardas a nossa existência no ninho acolhedor de teus braços, orvalhando-nos de ternura para que venhamos a crescer no entendimento. Isolada no pequenino reino doméstico, sustentaste-nos os passos primeiros, ensinando-nos a pronunciar o nome de Deus. Quando todos se fatigavam à frente de nossos caprichos, era teu coração nosso invariável refúgio. Desapegaste a ti mesmo de todos os adornos para que nos enfeitássemos de ilusão, quanta vezes esquecendo-te à distância de nossos triunfos. Nem por isso te revoltaste, anjo amigo. Bastava que a dor nos anuviasse os olhos para que as tuas mãos desfalecessem de amor, acariciando-nos a face tristonha e arrebatando-nos de novo a música do sorriso. Muitos se ergueram aos clarins da fama, relegando-te à obscuridade, e outros atingiram as culminâncias do ouro e do poder, olvidando-te no infortúnio. Entretanto, mãezinha, teus lábios sorriam felizes
abençoando-lhes a vitória. Vives na base de todos os monumentos do mundo. No entanto, quão poucos se lembram de ti, crucificado no sofrimento, para que a alegria e o progresso assinalem o esforço das criaturas distraídas da terra. Enxuga, porém, o teu pranto oculto e não permitas que a flagelação e a saudade, a mágoa e o desencanto te sufoquem a alma. Ainda mesmo apunhalado de angústia, crê e espera. Ama e ajuda sempre. Do teu trono de humildade e aflição, alça teu pensamento ao caminho estrelado, porque na glória do céu, a tua dolorosa vigília é abençoada pela divina soberana, cujo filho é o nosso excelso rei coroado de espinhos. A mensagem da Meimei, o livro chama Mãe, ditado por diversos espíritos ao Chico Xavier. Questão 996 do Livro dos Espíritos. Ainda estamos na parte da expiação e arrependimento, né? E hoje a pergunta é: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho dos homens? É uma pergunta interessante essa, né? Mostra bem a contradição nossa. Os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições. Veem. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? É uma situação que a gente deveria e poderia começar a ver desde aqui. Porque tem muita coisa que a gente faz que mais tarde vai perceber que é mal, mas quando fazia não sabia. Mas já tem muita coisa que a gente faz aqui que já sabe que é mal. E ainda assim a gente continua fazendo. Então essa é que é a grande reflexão. A resposta é: assim procedem os de tardio arrependimento. Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. É uma sequência, vamos dizer assim, é uma lógica vamos chamar de evolução, né? Nós estamos aqui na Terra em aprendizado. Estamos buscando o melhor, almejando, sonhando com o melhor. Para atingir o melhor, muitas vezes nós temos que passar pelo pior e às vezes até pelo contrário. Não é obrigatório, mas acabamos tendo que passar às vezes. Então, a grande contradição que nós vivemos aqui, às vezes, exatamente, é que muitos de nós já temos noção, e às vezes até uma clareza do mal. Então, já temos uma noção do vício, já temos uma noção dos defeitos, já temos, pelo menos teoricamente, uma lista de quais são os principais defeitos e quais são os principais vícios. E ainda assim nós continuamos alimentando defeitos e vícios. Às vezes até crimes, né? Porque a infração em algumas leis aí acaba caracterizando como crime e, se for pego, pode até pegar uma prisão aqui na Terra. Mas ainda assim nós fazemos. Muitas coisas ainda fazemos. Ao fazer, estamos em contradição com a nossa realidade, com a nossa necessidade e com o aprendizado que já fomos desenvolvendo.
Mas aí tem uma situação bem interessante, que é a da crença de que eu não consigo mudar. Então, essa crença, ou essa descrença, talvez, né? Ela acaba alimentando e justificando, embora às vezes nem explique, mas ela acaba, de uma certa forma, justificando a continuidade de muitos defeitos e de muitos vícios. O que parece aí que a gente precisa pensar mais é isso, porque nós estamos tratando de expiação e de arrependimento. A expiação é uma consequência do mal feito. O arrependimento é o momento de interrupção do mal. Enquanto nós não nos arrependemos, nós continuamos fazendo o mal e continuamos construindo a expiação para o futuro. Então, a resposta: assim procedem os de tardio arrependimento. Então, enquanto eu não me arrependo, eu continuo fazendo mal, fazendo errado. O ponto de transformação é exatamente esse ponto, o intermediário entre uma coisa e outra, que é o de arrependimento. Então, muitas coisas nós já mudamos. Muitas coisas nós já fizemos essa transição e nos arrependemos, mudamos o comportamento e passamos a fazer diferente. Ou seja, eu consegui deixar de fazer determinadas coisas que eram feitas de um jeito e passei a fazer de um outro, que agora parece mais correto. Eu acredito que todos nós aqui já fizemos isso, em algumas situações. Mas eu não vou me atrever a dizer que todos nós aqui ainda continuamos fazendo algumas coisas que não deveríamos. Vai ficar, parece que até a fala do Cristiano, né? Vai ficar por conta de cada um tirar essas conclusões. Mas é importante que, ao chegar à conclusão de que ainda estamos dizendo sim, quando deveríamos dizer não, e dizendo não quando deveríamos dizer sim, nós estamos alimentando um comportamento que vai chegar depois ao plano espiritual. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Por quê? Porque nós não consolidamos o nosso sim, sim e o não, não. Ficamos, às vezes, na dúvida. Né? Você muda uma coisa, mas não muda com convicção, com certeza. Você não muda com aquele objetivo de que realmente tem que mudar. E aí fica sempre um pezinho lá e outro cá. É o sim que poderia ser não, mas acaba sendo só mais ou menos, e o outro lado a mesma coisa também. Então, essa reflexão que nós precisamos fazer para mudar os nossos comportamentos nesse sentido, para que nós tenhamos coragem, tenhamos certeza para mudar. Esse é o objetivo dos estudos que estamos fazendo da doutrina espírita. Esse é o objetivo da vinda dos Espíritos. O Consolador que Jesus prometeu mandar e mandou, ele vem nos ensinar todas as coisas e fazer lembrar outras que ficaram esquecidas. Dentre essas coisas que ele vem nos lembrar, dessas que vem ensinar, ele vem ensinar a nossa posição como espíritos, como donos da nossa realidade, do nosso destino, da nossa felicidade. E nos mostrando os dois lados, ele vai mostrar onde está o ponto de arrependimento. E quanto mais tardio for o arrependimento, mais chance de fazer errado, de fazer pior, e aí a expiação vai ser muito mais grave. Então, por isso, refletir.
Alguém quer falar? Algum comentário? Algum acréscimo? Vocês sabem que pode, né? Aqui tem um comentário na questão 971, que está até recente, né? O que ele fala nessa 971? Deixa eu pegar a questão, que fica mais fácil para nós. Ele fala aqui o seguinte: 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta: não. Né? Aqui está falando de influência de espíritos mais atrasados. Então, o espírito mais atrasado, ele pode até ter uma influência boa, mas a probabilidade de ter influência ruim, desagradável, é maior. Né? Todas as influências no futuro serão boas. Porque os nossos obsessores, aqueles que a gente chama de obsessores, né, que nos perturbaram um dia até a gente procurar o centro espírita, então a consequência do que eles fizeram acabou sendo boa, porque nós fomos procurar o evangelho e procuramos uma instrução, uma orientação para mudar. Mas no momento que ela acontece, não. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Sempre boa de parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de ser arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Ok, então? A influência dos espíritos continua acontecendo. Pode ser boa, pode ser má, ruim. A influência boa é em cima do bem que nós estamos fazendo, que nós estamos decididos a fazer. A ruim é em cima do mal que nós continuamos, às vezes, fazendo. Mas então qual que vai prevalecer? Exatamente aquela que nós fazemos de fato. Porque às vezes a gente fica tentando justificar o mal, o erro, o defeito. Fica achando que é só um pouquinho. Não, eu vou beber só um pouquinho hoje. Não, é um ciúmezinho de leve, coisa à toa. É só para, como é que é? Para temperar o relacionamento, né? Dos dois lados, às vezes, as pessoas acham que o ciúme é só uma forma de temperar. Já tem pessoas que até acham que se não houver ciúme do outro lado, não tem gosto, não tem desejo, não tem amor, não gosta da pessoa. Mas isso acaba alimentando o mal. Então, aquele negócio, né? Um tapinha não dói, né? Todo pequeno mal, o ideal é que a gente buscasse a correção, que a gente estivesse sempre se observando, mas de uma forma tranquila, se observando e se corrigindo dentro das nossas possibilidades, mas sempre corrigindo, sempre mudando alguma coisa. Isso não é tão difícil de fazer. Nós podemos fazer isso. O que a gente tem visto, o que a gente tem percebido, é que nós, às vezes, somos uma pessoa no centro espírita, somos outra pessoa no trabalho, somos outra pessoa conversando com os nossos amigos e somos uma outra pessoa em casa. Aí diz assim, tem muita, em vez de ter muita personalidade, ser uma pessoa firme, igual, ela tem muitas. E tem uma para cada situação que está vivendo. Será que a gente está vivendo isso? Então, eu, com a minha mãe em casa, eu sou de um jeito. Com meu pai, eu sou de outro. Com meu irmão, de outro. Com os meus colegas de trabalho, com meu chefe, outro. Na rua, eu já sou outra pessoa. No trânsito, ainda outra. E nas diversas situações, eu vou variando de acordo com o momento, mas eu nunca sou uma pessoa igual. Será que é isso? Será que a gente tem que mudar de comportamento com as pessoas?
Eu acho que o Cristiano até tocou nisso de alguma forma, não é? Nós precisamos ser o mais igual possível, porque cristão é uma coisa só. Então, o cristão é aquele que é visto, percebido, sentido, respeitado, observado e admirado em qualquer lugar. A gente chega, às vezes, para a mulher de um cristão que a gente conhece e vai elogiá-lo com ela. Todo mundo já conhece aquela resposta, né? Vai comer um saquinho de sal junto com ele. Ou com ela, né? Será que é isso? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Isso não é por causa de religião, não. Isso é por nossa causa, pela nossa necessidade de melhorar. Nós precisamos melhorar o nosso comportamento com as pessoas. O nosso atendimento às pessoas precisa melhorar. A gente vai para o centro, vai para a reunião mediúnica e vai conversar com o espírito. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim: qual a melhor maneira de eu conversar com o espírito? Eu falei: seja o mais delicado possível. Às vezes um pouquinho de firmeza, mas na maioria das vezes o máximo de delicadeza, porque esse é o principal exercício que nós estamos precisando fazer para viver na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas como é isso? Exemplifique isso para mim. E eu disse: converse com o espírito como você conversa com a sua namorada, principalmente no início do relacionamento, né? Essa é uma boa referência, porque quando a gente está querendo conquistar uma pessoa, não, a gente se desdobra em delicadeza, se desdobra em educação, em atenção, e há um bom comportamento, assim, né, para realmente impressionar. Na medida que o tempo vai passando, muitos vamos mudando. E depois, aquela namorada, aquele namorado que nós conquistamos, né, nós vamos ver em casa como que aquela pessoa delicada é com a família. Vamos refletir sobre isso? Porque é isso que vai pesar no nosso relacionamento com os espíritos e na possibilidade que eles terão de nos arrastar de novo para o caminho do mal, que às vezes nem saímos, só fingimos que saímos. E aí eles vão realmente ter total condição de nos influenciar. Vêem-se espíritos, é a pergunta 997, de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que devêramos supor mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Pergunta é grande, né? Mas é complexa. E é interessante. Vêem-se espíritos de notória inferioridade. Como? Vamos colocar de notória ignorância, desconhecimento. Sendo ignorantes e sendo desconhecedores de algumas realidades, eles são acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem, porque eles não estão armados. Eles não são hipócritas, não são falsos, eles são ignorantes. Então, são espíritos inferiores no sentido de não terem crescido ainda espiritualmente, mas estão desarmados. São pessoas simples, pessoas às vezes até rudes, mas simples. Então, essas pessoas são sensíveis ou acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Mas como se explica que outros espíritos,
que deveramos supor mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar. Lá no capítulo 12, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a lei de amor. No princípio, o homem só tem instinto. Então, quando ele só tem instinto, ele está nessa posição de notória inferioridade. Por isso, ele está acessível aos bons sentimentos e sensível à prece. Qual que é a diferença dele pelo outro? Pelo que nós achamos que já são mais esclarecidos e que revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar. São os que avançaram. Avançar, então, no princípio só tem instinto. Avançado e corrompido tem sensação de grandeza. É o orgulho prevalecendo. Sensação de que é dono de tudo, que sabe tudo, que manda em tudo e que é superior a tudo e a todos. Então, esse, a gente supõe que é esclarecido, mas ele só tem uma intelectualidade desenvolvida e está usando essa intelectualidade para desenvolver a sensação, que é uma sensação muito do mundo. Revelam um endurecimento e um cinismo, porque o cínico é aquele que tem bons argumentos para justificar a própria mentira, a própria falsidade, e dos quais coisa alguma consegue triunfar. Então vamos ver a resposta. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Por quê? Então a prece não envolve a todos? Sim, ela envolve a todos. Ela é para todos. Mas ela tem efeito sobre o que se arrepende. Porque o que se arrepende é o que entra na vibração da simplicidade. Então ele entra em sintonia com a vibração da prece. Por isso, esse consegue. Ó Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Foi o pedido do bom ladrão. O que significou isso? Ele se posicionou com a humildade dentro da sua ignorância, da sua inferioridade espiritual e se mostrou arrependido com sinceridade do que tinha feito até então. Então, esse está naquela condição do espírito de notória inferioridade, mas que foi acessível ao bom sentimento de Jesus e às preces que circulavam pelo ambiente. E o outro? Os dois servem nesse exemplo da pergunta aqui. O outro, muito provavelmente, poderíamos supor mais esclarecido, porque ele sabia que Jesus estava sendo colocado como o rei dos judeus, ele sabia o que significava, o que era ser rei dos judeus, ele sabia o que era judeu, quais eram os comportamentos, as características dos judeus, e ele se dirige a Jesus com um certo cinismo, na verdade, porque se você é mesmo o rei dos judeus, e é claro que ele não acreditava nisso, por que você não se salva e nos salva também? Ou seja, eu não acredito que você é o rei dos judeus, não acredito que você pode fazer nada por causa da situação que você está aí agora, e é claro que eu sei que você não me salvaria, porque não tem condição para isso. Né? Então, ele se dirige a Jesus de uma forma totalmente endurecida. O outro não. O outro se dirigiu a Jesus de uma forma
reconhecendo a própria inferioridade. Esse é o pobre de espírito. E dele é o reino dos céus. O outro ainda não. O outro ainda é orgulhoso. Aí Jesus diz a ele, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Ou em verdade te digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. Já estava, já entrou. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Vamos perguntar para nós? A prece terá efeito sobre nós? Estamos realmente arrependidos para entrar em sintonia da prece e a prece fazer o efeito? Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Um dia desses, recente, conversávamos exatamente sobre essa questão do efeito da prece e alguém questionou exatamente isso, se a prece faz o efeito generalizado em todos. E a lógica diz que não. Aí eu até lembrei do André Luiz. O André Luiz tinha gente orando por ele, não é? Tinha pessoas agradecidas a ele e orando por ele, daqui. Mas ele estava lá no umbral. No livro fala que ele ficou lá 8 anos, mas até há quem diga que o Chico pediu para corrigir isso para 2 anos. Mas não importa o tempo. Importa que ele ficou lá. A mãe dele estava lá nas alturas. O Clarencio, com certeza, estava de olho nele lá, a pedido da mãe dele. Outros espíritos deviam estar de olho nele para protegê-lo, para ajudá-lo, para recebê-lo, mas ele ainda não estava demonstrando aquele arrependimento. Então, quando ele demonstrou esse arrependimento, é que ele passou a entrar em sintonia com a prece que era feita por ele. E aí essa prece vai ajudá-lo. Antes disso, ele vai conviver com a própria realidade, com a própria dor, e é essa dor que vai ajudá-lo a buscar o arrependimento, a buscar a própria transformação. Caso contrário, ele não se arrepende, não se transforma, não muda. Daí, nós podemos entender por que tem algumas pessoas que, por mais que você reze por ela e peça por ela, ela continua com o mesmo, pelo menos com o mesmo aparente sofrimento. A prece não está valendo? Está. A prece está envolvendo. A prece está sendo direcionada para essa pessoa. E, de uma certa forma, ela vai ficar guardada para ela, aguardando o momento em que ela decida entrar em sintonia com a prece que foi feita. Enquanto isso não acontece, serve para todos nós. Nós vamos ficar na sintonia do nosso momento, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Por isso é importante o primeiro versículo, de fato, do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que se conscientizou da sua pobreza espiritual e resolve mudar o seu comportamento mental, e aí sim ele vai entrar na outra sintonia. Enquanto isso não acontecer, é isso que ele falou aqui, ó. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios,
chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. E aí o Kardec comenta essa pergunta e resposta, né? Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Então, essa é uma ilusão que muitos vivemos. Ah, depois que morrer, resolve, passa tudo isso. Nós não estamos capacitados para fazer julgamento de ninguém que morreu, de ninguém que desencarnou, para saber se está ou não está bem, se arrependeu ou não. Nós não temos condição de avaliar isso de fato, porque isso está na intimidade da pessoa. Nós estamos na condição de respeitar aquela pessoa, independente de como ela tenha desencarnado. Porque às vezes a gente convive com uma pessoa dentro da mesma casa e fica imaginando, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Nossa, fulano deve estar sofrendo demais no plano espiritual, porque era uma pessoa super isso, negativamente, né? Mas isso é um julgamento que nós fazemos com os nossos olhos, e às vezes os nossos olhos é que estão enganados. Porque o julgamento verdadeiro é feito aos olhos de Deus, da lei de Deus. Para não correr esse risco, vamos pensar o seguinte: ah, a pessoa suicidou? Sim. Ah, mas dizem que o suicídio é muito grave. Sim. Mas nenhum de nós está em condições de julgar o suicida, muito menos de condenar. Não importa o que fez. Importa o que Deus tem reservado para essa pessoa e a capacidade que ela tem de se arrepender, de repente até imediatamente, através da dor que vai sentir ou da dor que sentiu quando estava no processo da desencarnação. E nós não temos controle e nem acesso a isso. Então, alguém desencarnou? Ore por esse alguém. Não importa quem. Não julgue, não condene. Não tenha essa expectativa e nem sofra por pensar que essa pessoa está sofrendo. Porque nós não sabemos. Agora, nós sabemos que cada um vai passar exatamente pelas consequências do que fez. Então, isso é de cada um. Continuemos, então, orando por essas pessoas, pelos nossos desencarnados, que eles sejam queridos por terem convivido conosco, por terem nos proporcionado algum momento bom, por ter convivido conosco em algum momento de conforto, de tranquilidade, de riso, talvez, de brincadeira, de alegrias, mesmo tendo trazido os momentos também contrários. Então, oremos, porque orar pelos outros é orar por nós mesmos. E aí, nós estaremos com a consciência tranquila, não estamos condenando ninguém. Então, a morte do corpo não transforma subitamente a ninguém. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Porque os perfeitos não vivem vidas condenáveis, né? Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento, pela dor. Desencarnou? Por que que nós estamos sempre dizendo que tem espíritos participando dos nossos estudos? Muitos vêm para nos ajudar, mas a grande maioria vem para aprender junto conosco. Vem para aprender nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas em geral,
nos tratamentos, nas reuniões públicas, em todos os estudos, estarão sempre espíritos juntos de nós, junto conosco, aprendendo também conosco, interessados em entender, em compreender determinadas coisas. Então, quando Kardec comenta assim, ó, não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Muitos espíritos podem se assustar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eles vão começar a se observar e vão ver que realmente não mudou, que eles continuam as mesmas pessoas. Então, aquele que viveu vida condenável, ele era imperfeito. Ah, então eu era imperfeito, por isso eu vivi daquele jeito. Então, agora eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero passar a buscar a perfeição. Se ele já ouviu a mensagem do Evangelho de hoje, por exemplo, que é o Evangelho, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, ele já vai logo querer saber que capítulo é esse. E terão acesso, os que tiverem boa vontade, terão acesso aos livros que nós estamos lendo aqui, porque no plano espiritual também tem livro, tem biblioteca. Terão acesso. Então, quem quiser, sugira aos desencarnados que estão nos ouvindo. Peça para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no plano espiritual, no capítulo do perfeito, do Sede Perfeitos. E nós vamos descobrir neste capítulo muita coisa que nós não fizemos na Terra e muitas coisas que os da Terra ainda não estão fazendo, mas teremos sempre a oportunidade de recomeçar e de fazer. Então, a morte não o torna imediatamente perfeito. O que nos torna perfeitos imediatamente, posso dizer nunca, é o nosso interesse em melhorar, em desenvolver, em crescer. Não é imediatamente, porque tudo precisa de tempo. Então, nós vamos precisar de tempo para atingir a perfeição. Ela não vai acontecer de um dia para o outro, nem aqui como encarnado e nem lá como desencarnado. E o desencarnado que descobrir lá o caminho da perfeição, ele vai ter que voltar à Terra para trilhar aqui esse caminho da perfeição, passando pelas provas, provações e expiações que são necessárias para que ele conquiste essa perfeição através de cada uma dessas provas vencidas. Por isso vai levar tempo. Há quanto tempo eu preciso para ir lá na Terra e consertar umas coisas erradas que eu fiz no passado, aproveitar outras, construir outras, reconstruir? Ah, você vai na Terra e vai viver lá 70 anos. Então, a perfeição não será imediatamente, porque vai ter que vir à Terra e trilhar este caminho durante 70 anos. Vai ter que manter o comportamento, manter uma regularidade. Aí sim, chega no plano espiritual depois dos 70 anos regulares, né? De mais acertos do que erros, e vai chegar e vai fazer um outro balanço. E vai descobrir que ainda não ficou perfeito. E aí vai pedir para voltar. Volta para dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento, que é longo, de acordo com o esforço, com a inteligência, com a perseverança de cada um. E aí sim, depois de um tempo, nós vamos atingir aquilo que Jesus falou do João Batista. Dos nascidos de mulher, não há ninguém na terra maior do que João Batista. Mas ele ainda será o menor lá no reino dos céus. Então, João Batista, poderíamos considerar aquele que está no final da sua evolução da terra. Porque ele é nascido de mulher dessa última vez, vamos colocar assim, mas assim que ele terminar essa existência, ele adquire a condição de filho do homem, filho da humanidade,
filho da experiência humana, filho da reencarnação e que agora não precisa voltar mais obrigatoriamente, porque ele atingiu um outro patamar. Então, aquele que vai passando pelos graus da evolução, ele vai mudando de patamar, até vencer todas as etapas da Terra. Aí ele vai para outras etapas. Aí vai para a regeneração, mais outras etapas na regeneração, até pular do meio e atingir aquela condição de espíritos bons. E aí novas etapas virão até chegar na condição de espíritos puros. Isso leva tempo. E o espírito puro seria o espírito perfeito. Chegou lá imediatamente? Não. Chegou lá a partir de um processo que foi bastante longo. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Quando nós sugerimos aqui o estudar, participar do estudo, não importa em qual estudo, em qual religião, em qual igreja, é importante estudar. A referência que nós temos hoje do Evangelho de Jesus, que é a melhor referência para a nossa orientação espiritual, ela está em todas as igrejas, em todas as comunidades religiosas cristãs, vamos dizer assim. No Espiritismo, nós temos a presença dos Espíritos nos ajudando a entender o Evangelho de Jesus para praticá-lo mais rapidamente. Então, neste caso, se aprendermos e praticarmos, atingiremos com mais rapidez a perfeição. Caso contrário, e de acordo com a nossa escolha, nós podemos demorar um pouco mais ou um pouco menos, independente da denominação que escolhermos, porque o que vai realmente prevalecer é a nossa rapidez de evoluir, a nossa rapidez em mudar os nossos comportamentos. É aí sim que as coisas vão mudar. Então, como hoje estamos homenageando as mães, agradecendo as mães, pedindo pelas mães e cultuando as nossas mães, nós vamos ler mais alguns versinhos aqui sobre trovas de mãe. O espírito Delfine Benigna da Cunha. Dia das mães, alegrias das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber o dia que não o delas. O nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mãe possui, onde apareça, 2 títulos a contento: escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro o anjo de amor. Maternidade na vida, que eu saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Coração de mãe parece, lular em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escritura que trago, na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Quantas mães lembram roseira? Quantos filhos rosas são? Quanta rosa junto à festa, quanta roseira no chão. Quantas mães lembram roseira? Quantos filhos rosas são? Quanta rosa junto à festa, quanta roseira no chão. Meditemos sobre tudo isso e agradecemos a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que nos são oferecidas.
Se estamos no processo da evolução espiritual, do crescimento espiritual, uma graça é sempre presente. Uma ação de graças é sempre necessária. E a ação de graças é o agradecimento às mães, porque é através delas que todos nós reencarnamos aqui na Terra. Então, nós temos um ato de louvor, de agradecimento, de reconhecimento à mulher, especialmente às mães, mas a todas as mulheres que acabam se tornando Marias, simbolizando a mãe de Jesus, e a mãe, que todas acabam sendo direto ou indiretamente. Então, por isso, esse nosso agradecimento, esse nosso desejo de que todas as mães, primeiro aquelas que desencarnaram recentemente e que estão desencarnando recentemente, especialmente com o Covid, que recebam as nossas vibrações, as nossas orações e o nosso reconhecimento pelo que foram para nós aqui. E depois a todas as outras, também pelas que estão doentes, pelas que estão em dificuldades, pelas que estão sofrendo e com medo da morte para não deixar os filhos. Então, a todas, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, a nossa vibração positiva. E, enfim, a todas as mulheres, a todas as mães, a todas essas que são homenageadas e honradas nesse mês de Maria, em nome da Mãe de Jesus, nós as louvamos, nós as agradecemos, nós pedimos à própria Maria que abençoe a todas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, os pecadores, agora e sempre que assim seja. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine.